Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rossetti, S.J. Estandarte Eucarístico, ano 1238, Daroca, Espanha. Conquistadas a Moirama, as Ilhas Baleares, empreendeu Dom Jaime I sua campanha contra os mouros de Valência. A oportunidade era muito favorável, pois pelejavam entre si dois emires mouros, mas a empresa se apresentava algo difícil pela superioridade numérica do exército inimigo. Confiando mais em Deus do que em suas próprias forças, apresentou-se Dom Jaime em campanha e imediatamente as populações de Daroca, Calataiud e Teruel alistaram tropas para se unirem às hostes do ilustre conquistador. Começou-se a conquista pela vila de Burriana, construindo-se logo um sólido castelo perfeitamente entrincheirado, e Dom Berenguer de Entença e Dom Guiulain de Aguignon foram encarregados de defender esta fortaleza, a partir da qual, com os contingentes das três referidas comunidades, não cessavam de hostilizar o inimigo. Zaén enviou contra ela 40.000 soldados a pé, sem contar os montados a cavalo, para que entrassem nela a ferro e fogo e a arrasassem. Saiu para enfrentá-los Dom Jaime com 4.000 combatentes da infantaria e 400 cavalos, travando-se então um terrível combate, no qual os defensores da cruz obtiveram uma gloriosa vitória. Seguiram esse triunfo a tomada da cidade de Valência, onde os valentes soldados de Daroca foram os primeiros a afixar a bandeira da fé na porta de Serranos. Prosseguindo a guerra, trataram, não obstante a justificada ausência de Dom Jaime, de atacar o castelo de Chio, magnífica praça forte que possuíam os sarracenos. Mas estes, diante do perigo, fizeram sair suas hostes, que logo conseguiram cercar o acampamento dos cristãos, colocando-os na alternativa de entregar-se ou morrer. Naquela aflição, o general católico arenjou os seus, exortando-os com entusiasmo a pelejarem com denodo, a rezarem um ato de contrição e a receberem os chefes a sagrada Eucaristia. Imediatamente se dispôs o sacerdote, de nome Mateu Martinez, a celebrar o santo sacrifício, e logo depois da consagração, ressoaram os alaridos da Moirama que se precipitava sobre os católicos. Mas estes se levantaram, empunharam as armas, e ocorreu então o combate mais sangrento e prodigioso de toda a campanha. Nesse interim, o capelão consumiu a hóstia do sacrifício e correu a esconder numa gruta envolta nos corporais as hóstias consagradas. A luta se generalizou e, pelo espaço de 3 horas, pelejaram os cristãos aragoneses com grande bravura, tornando-se vencedores e fugindo os mouros espavoridos à vista de tão inaudito valor. Depois do glorioso triunfo, apressou-se o capelão a recolher as sagradas espécies e, ao abrir os corporais, estando ajoelhados os 5 capitães, com seu general, para receber a comunhão, observou com assombro que as hóstias se tinham convertido em sangue. Aqueles heróis, cheios de respeito e emoção, se inclinaram. As lágrimas correram pelas faces quando viram com seus olhos mortais o sangue do próprio Redentor que o céu lhes dava como prêmio de sua invencível fé. Extasiados soldados e capitães, com um dom tão precioso, esqueceram-se das incertezas do passado combate e de que podia refazer-se o inimigo, quando de repente se viram novamente envoltos pelos raivosos sarracenos que desejavam vingar a afronta da sua vergonhosa derrota. No momento de começar a peleja, o sacerdote que havia celebrado o santo sacrifício hasteou sobre um pau aquele bendito corporal e, posto de pé, o mostrou aos combatentes. Brilhante com os reflexos do sol e açoitado pelos ventos,
ondeava flutuando no azul dos céus aquele estandarte maravilhoso, colorido com o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo e despedindo de suas manchas avermelhadas raios de luz que infundiam terror e cegavam os mouros, ao mesmo tempo que davam ânimo aos cristãos. Desde o local do convento, chamado hoje de Corpus Christi, até o castelo de Chio, foi tão geral o escarmento que, fora aos poucos que fugiram, não ficou nenhum mouro com vida. Depois desse milagroso triunfo, deixou finalmente à meia-lua aquela bela região para não mais voltar a ela, devendo-se ao santo mistério que ainda hoje se venera em Daroca a completa reconquista de Aragão a Moirama. A respeito da posse do santo estandarte, houve diversidade de pareceres. O general Dom Berenguer pretendia que tão cobiçado tesouro ficasse em Valência, por ter ocorrido prodígio em seu território. O capitão de Teruel o reclamava, porque suas tropas tinham sido as mais prejudicadas pelo inimigo. O de Calataiud, por ser o que maior contingente de soldados e bens dera para a guerra. E o de Daroca, por ser filho desta cidade o sacerdote que hasteou o santo estandarte. Como todas as razões alegadas pareciam de muito peso, ninguém queria ceder o suposto direito. Isso obrigou a que se lançassem sortes, e 3 vezes consecutivas elas foram favoráveis a Daroca. Entretanto, mesmo assim, não ficaram satisfeitos os ânimos, e se combinou de comum acordo que fossem colocados os milagrosos corporais num cofre precioso sobre uma mula do exército inimigo e que o animal seguisse na marcha que tomasse seu próprio instinto, sendo cedidos os corporais à comunidade em cujo território a mula fosse ter. Fez-se conforme se havia determinado, e a cavalgadura tomou o caminho de Játiva, seguindo-a o capelão Mateu Martinez e uma boa parte do exército. Passando por Artiasa, se realizou o milagre da cura de um endemoniado, e na divisa com Aragão, outras muitas maravilhas devido ao santo mistério, que prodigalizava sua bondade pelos povoados por onde passava. Entrou a mula em território aragonês, seguindo em não interrompida carreira, sem comer nem beber, e depois de 50 léguas de jornada, chegou no dia 7 de março de 1239 a Daroca, em frente à igreja de São Marcos, que mais tarde foi da Santíssima Trindade, e ali caiu de repente sem vida. Ficou, pois, com a cidade de Daroca, aquele tesouro dos céus entre os vivas, regozijos e aclamações de seus filhos, que logo o transladaram com grande solenidade à igreja de Santa Maria, depositando-o nela como a glória maior de Aragão e o timbre mais prezado do catolicismo. Logo se fundou em Daroca uma capelania para que todos os dias se rezasse a missa do Santíssimo Sacramento, e ordenou-se que nos dias 7 de março se fizesse a cada ano uma solene procissão, com todo o regozijo, música e acompanhamento possíveis. E como os fiéis que acorriam a essa festa eram muito numerosos e não cabiam na povoação, foi erigida fora da cidade uma torrezinha para a qual eram levados os santos corporais que um sacerdote expunha ao numeroso concurso de gente. Fazia já 23 anos que assim se celebrava a festa, e para mais autorizá-la, enviaram-se embaixadores ao Papa Urbano IV, a fim de impetrar graças e favores com que acrescentar mais e mais a devoção dos fiéis ao Santo Mistério. Estavam os delegados em Roma quando sucedeu o milagre de destilar sangue uma hóstia consagrada em Bólsena, e comovido, o sumo pontífice por ambos os prodígios e também por algumas revelações que os haviam precedido, instituiu em 1264 a festa de Corpus Christi,
encomendando a São Tomás de Aquino que compusesse o ofício de tão solene festividade. No átrio da igreja de Daroca, chamado dos Perdões, pelo qual entrou o Santo Mistério, costumava, 8 dias antes da festa, ou alguns depois, fixar-se um enxame de abelhas, como sinal de que ali havia passado Jesus Cristo, nosso Redentor. Quase todos os monarcas espanhóis, começando por Dom Jaime, o Conquistador, reverenciaram este augusto mistério, cumulando sua igreja de ofertas e honras, até obter que fosse nomeada insigne, colegiada, e os sumos pontífices derramaram em seu favor o tesouro das maiores graças espirituais, sendo finalmente declarada basílica pelo Papa Leão XIII. Guerreiros cristãos, ano 1242, Olmütze, Áustria. Corria o ano de 1242 e as vitoriosas horbas dos tártaros, comandados por Beda, invadiram as fronteiras da Marávia e devastaram a Silésia. Venceslau, rei da Boêmia, havia confiado a defesa do marquesado de Morávia ao nobre Jaroslav de Stersberg, e este à frente de 8.000 boêmios, aos quais se juntaram 4.000 combatentes da nobreza morávia, ocupou Olmütze, decidido a combater até a morte. Logo Olmütze foi cercada de todos os lados por um exército numeroso, e os bárbaros, para atemorizar os sitiados, arrastavam até as muralhas as cabeças das vítimas que molavam por todas as partes. Aquele espetáculo não fez mais que estimular o valor dos defensores de Olmütze, que ardiam no desejo de vingar seus irmãos. Mas Jaroslav julgou prudente moderar a indignação de seus homens e esperar uma ocasião favorável para cair sob os sitiantes. Não tardou ela a se apresentar. Os tártaros, vendo a aparente inação dos sitiados, tomaram-na por covardia e se entregaram à moleza e à libertinagem. Jaroslav creu chegada a oportunidade quando os viu vagar separados em diversas direções para se proporcionarem víveres e reunir um grande motim. A empresa, não obstante, era arriscada, e Jaroslav quis assegurar a proteção do céu. No dia de São João Batista, o valente guerreiro foi com suas tropas à igreja de Corpus Christi e ali purificou sua alma com uma fervorosa confissão, recebendo, ademais, o corpo do Senhor. Capitães e soldados seguiram o exemplo de seu chefe, e Jaroslav, vendo-os alimentados com o pão dos fortes, dirigiu-lhes eloquentes palavras, recordando aos valentes guerreiros o que deviam à sua pátria, à sua santa fé e à Igreja Católica. Depois deu ordens para que tudo estivesse pronto na noite seguinte. Chegada a meia-noite, soou o sinal convencionado e Jaroslav com seus soldados se pôs em marcha. O número dos bárbaros não os espantava, pois iam combater em nome do Senhor. Ou melhor, o próprio Senhor Deus dos Exércitos acompanhava pessoalmente os guerreiros cristãos. Com efeito, na véspera, quando o exército, enfileirado junto ao altar, recebia o pão dos anjos, ficaram na âmbula 5 hóstias consagradas. Jaroslav se lembrou da Arca da Aliança, que, de acordo com as ordens de Deus, precedia os israelitas no combate e quis levar consigo na batalha aquele sagrado penhor de vitória, mais poderoso que o tabernáculo do Antigo Testamento, e fez com que as santas hóstias, cuidadosamente guardadas num precioso cofrezinho, fosse conduzida na frente dos combatentes por um sacerdote mandado a cavalo. Começou a luta. Seguros da vitória, os soldados de Jaroslav se precipitaram sobre as sentinelas bárbaras e as passaram a fio de espada. Degolaram os avançados inimigos que se haviam entregue a um profundo sono. Invadiram o próprio acampamento dos bárbaros, os quais, entregues à embriaguez,
Só se deram conta da presença de Jaroslav quando a mortandade já era espantosa. Aturdido e sobressaltado, Beda, pelos gritos de alarme, quis restabelecer a ordem e dispor-se para a defesa, mas em todos os lados tropeçava em cadáveres dos seus, e logo tombou diante dos formidáveis golpes de Jaroslav, com quem lutou corpo a corpo. Houve durante muitas horas uma terrível carnificina naquela multidão de bárbaros. Por fim, Jaroslav conteve seus cansados soldados. A morte havia causado muitas baixas, mas Olmutz e a Morávia estavam salvos, porque os tártaros, aterrados com as perdas, tinham fugido até ganhar a Hungria. E aconteceu que, ao chegarem a Olmutz, os batalhões vitoriosos, as sacrossantas hóstias, apareceram rodeadas de uma áurea resplandecente de cor de sangue, como para dar público testemunho de que Cristo se havia posto do lado dos valentes guerreiros e por eles tinha combatido contra os inimigos do seu nome. Livro Milagres Eucarísticos, Padre Manuel Traval e Rosset, S.J. Numa lagoa gelada. Ano 1249, Erfurt, Alemanha. Na véspera da Assunção, do ano de 1248, 2 ladrões, protegidos pela escuridão da noite, penetraram na igreja de São Martinho de Erfurt, na Saxônia, de onde, entre outros objetos preciosos, roubaram um cálice com 9 hóstias consagradas. Como não tinham outra finalidade senão obter dinheiro, contentaram-se com o cálice, lançando na lama, com um diabólico cinismo, as sagradas espécies, envoltas como estavam num pequeno corporal, de acordo com os costumes daqueles tempos. O crime nunca fica sem castigo, pois jamais a criatura poderá zombar do Criador, e a vingança do céu chega na hora oportuna, ainda que às vezes pareça demorar. Poucos meses depois da sacrílega profanação, um dos delinquentes, que se achava na ocasião em Eisenach, depois de gravíssima doença, se viu às portas da morte. Apiedou-se Deus do miserável e lhe concedeu sua graça, com a qual arrependeu-se sinceramente e revelou seu crime a um confessor, rogando-lhe investigasse o paradeiro das sagradas espécies lançadas em determinada laguna. O sacerdote ignorava o caminho que vai a Erfurt, mas procurou quanto antes dirigir-se a esse povoado, seguindo as indicações do moribundo, e logo que ali chegou, pediu a várias pessoas distintas que o acompanhassem numa investigação de suma importância. Era o dia de 13 de janeiro de 1249. Naquele inverno extremamente duro, todas as águas se haviam congelado devido ao ar glacial que reinava. Apesar do frio intenso, foi a comitiva à laguna que apresentava aspecto de uma grande massa de gelo. Mas, ao rodeá-la, viram com não pequena surpresa que no meio do gelo existia uma pequena abertura circular com água não congelada, sobre a qual boiavam as sagradas hóstias envoltas no corporal, que permanecia intacto e inteiramente seco. Os próprios elementos da natureza manifestavam assim o reconhecimento mais respeitoso para com Deus, que se ocultou, por amor aos homens, no Santíssimo Sacramento. E segundo testemunha de um virtuoso diácono, uma misteriosa claridade iluminava todas as noites aquela parte da laguna. À notícia do milagre, o arcebispo de Mogúncia, que estava em Erfurt, reuniu o clero e todo o povo para ir em procissão buscar as sagradas hóstias que foram depositadas como rico tesouro na igreja de Nossa Senhora. Um devoto cavaleiro, chamado Ulrico Vierling, temendo que se perdesse pouco a pouco, como costuma acontecer, a memória de um prodígio tão assinalado, ofereceu boa parte de sua fortuna para o culto das sacrossantas hóstias. Assalto rechaçado.
ano 1250, Assis, Itália. O imperador Frederico II, tristemente célebre por seus sentimentos hostis à Igreja Católica, desolou a região de Spoleto, pertencente aos Estados Pontifícios, passando tudo a ferro e fogo. Mercenários sarracenos o ajudavam neste criminoso empreendimento, assanhando-se especialmente contra igrejas, mosteiros e conventos. Quando tais hordas sanguinárias sitiavam a cidade de Assis, viram o convento de São Damião, contíguo às muralhas, e determinaram penetrar nele, desejosos de executar com as religiosas, no sagrado recinto, os mais infames crimes. Estavam já os muçulmanos a ponto de subir as muralhas, quando Santa Clara, sabendo do perigo ameaçador, se fez conduzir da enfermaria, onde jazia enferma, para a porta do convento, e ordenou que lhe levassem ali mesmo a custódia com o Santíssimo Sacramento. À vista dos inimigos do nome de Cristo, que iam dar o assalto, prostrou-se a santa diante do Senhor e, derramando abundantes lágrimas, lhe rogou, dizendo: Havereis, Senhor, de entregar às mãos destes bárbaros tantas servas que eduquei no vosso amor e no vosso santo serviço? Protegei-as vós mesmo, eu vô-lo suplico, pois não as posso defender eu. Naquele solene momento, ouviu-se uma voz que saía do Santíssimo Sacramento, dizendo: Eu vos protegerei sempre. No mesmo instante, sentiram-se os inimigos dominados por um espantoso terror, e, descendo precipitadamente das muralhas, fugiram em debandada. A Igreja honra a memória de Santa Clara no dia 12 de agosto, e sua morte teve lugar no dia 11 de agosto do ano de 1253. Música Celestial. Século XIII. Santarém, Portugal. Belíssima é a cidade portuguesa de Santarém, situada às margens do rio Tejo, não longe de Lisboa. Nela, uma pobre mulher sofria de maus tratos por parte de seu marido, e ao invés de buscar remédio e consolo na prática das virtudes cristãs, teve a infeliz ideia de comunicar suas penas a uma velha, a qual, por ignorância ou malícia, deu-lhe um péssimo conselho. Recomendou que fosse comungar numa igreja, mas ao invés de a consumir a hóstia sagrada, a levasse às ocultas para sua casa. Com isso, dizia, o marido voltaria a estimá-la. Não tardou a mulher em realizar o diabólico conselho, e, estando já na posse da hóstia sacrossanta, a pôs escondida num móvel. À meia-noite, entretanto, uma música celestial despertou o casal, e o marido e mulher notaram que pelas frestas do móvel saíam luzes maravilhosas. Atônita, a mulher, ao ver o que acontecia, contou ao marido o que tinha feito, e determinaram ambos, por temor dos castigos de Deus, avisar o sacerdote da paróquia. Este levou, com todo respeito, o divino sacramento à igreja, onde até hoje se conserva, numa esfera de cristal, obrando muitos milagres de vários gêneros, os quais tornaram célebre a cidade de Santarém. A transubstanciação. Ano 1263. Bolsena, Itália. Se a insigne Catedral de Orvieto é célebre na Itália e fora dela, graças à sua beleza artística e especialmente pela riqueza e magnificência de sua fachada, não é menos notável e querida aos devotos filhos da Igreja Católica, porque guarda o tesouro inestimável de uns corporais manchados com o sangue vivo do Redentor. O acontecimento prodigioso se acha confirmado pela autoridade de 78 historiadores italianos e estrangeiros, entre os quais figuram Baronius, Muratori, Panvinius e Ughelli. O fato se passou em 1263, quando o Papa Urbano IV se refugiou com a corte pontifícia em Orvieto, a fim de proteger-se das sacrílegas vexações que os apaniguados de Manfredi, intruso rei da Sicília, cometiam contra o patrimônio de São Pedro. Nessa ocasião,
Aconteceu de passar por Bolsena, que então pertencia à diocese de Orvieto, um sacerdote alemão que se dirigia em peregrinação a Roma. A finalidade de sua viagem era venerar o sepulcro dos apóstolos São Pedro e São Paulo e impetrar, por sua mediação, a graça de se ver livre das impertinentes dúvidas que desde algum tempo o afligiam em relação à presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Antes de prosseguir viagem, o peregrino entrou na igreja dedicada à Virgem e Mártir Santa Cristina para rezar a Santa Missa. Estava o sacerdote celebrando o santo sacrifício quando, no ato de sustentar a hóstia já consagrada para parti-la sobre o cálice, esta se converteu toda em carne e sangue, com exceção de um pequeno fragmento que tinha entre os dedos. As gotas de sangue que se desprendiam da sagrada hóstia marcaram os corporais. Assombrado, o sacerdote, e desejando ocultar aquele sangue, dobrou os corporais, mas em vão, porque até nas dobras deles se reproduziram 25 manchas, nas quais aparece impressa a imagem do Salvador, no triste aspecto com que foi mostrado ao povo judeu por Pilatos. Espantado e quase fora de si pelo prodígio, sem força nem ânimo para continuar a Santa Missa, o celebrante tomou a sagrada hóstia convertida em carne, junto com os corporais e o purificador, desceu os degraus do altar e foi levando tudo à sacristia. Neste caminho aconteceu que da hóstia sacrossanta e dos lenços sagrados caíram algumas gotas de sangue, ficando marcadas as manchas em 4 pedras distintas do pavimento, que era de mármore. Uma dessas pedras se venera no próprio altar em que ocorreu o prodígio, e a outra no altar-mor da nova igreja, denominada do Milagre. Sumamente comovido, o sacerdote, por todo o ocorrido, tomou a determinação de ir a Orvieto, onde lançou-se aos pés do sumo pontífice e lhe pediu a absolvição de suas faltas, relatando a história do prodigioso sucesso. Informado do fato, ordenou o Papa ao bispo de Orvieto que fosse a Bolsena e dali trouxesse as sacrossantas relíquias. Chegado o bispo, na presença do clero e de uma multidão imensa de povo que havia acudido, tomou na sacristia da igreja de Santa Cristina a hóstia adorável e os sagrados lenços tintos de sangue, e, acompanhado por sacerdotes e pelo povo, se dirigiu a Orvieto. Junto à ponte que atravessa a torrente, chamada Rio Chiaro, lhe foi ao encontro o sumo pontífice, acompanhado do Sacro Colégio dos Cardeais, de eclesiásticos, associações religiosas, autoridades civis e militares e de uma inumerável multidão de fiéis. Profundamente inclinado e de joelhos em terra, o supremo hierarca da igreja adorou o Santíssimo Sacramento e, tomando das mãos do bispo a sagrada hóstia convertida em carne, assim como os corporais, manchados com o preciosíssimo sangue de Jesus Cristo, conduziu em procissão até a cidade, entre os devotos cânticos do clero e do povo, depositando-os no sacrário da catedral. Essa foi, depois da de Daroca, na Espanha, a segunda procissão de Corpus Christi. Na verdade, foi providencial o admirável acontecimento, pois determinou ao sumo pontífice Urbano IV instituir em toda a Igreja Católica a festividade de Corpus Christi, que já havia algum tempo lhe era pedida pela beata Juliana, cisterciense de Liege. Essa solenidade anual foi declarada pela bula Transiturus, publicada em Orvieto no ano de 1264, e fixada para a quinta-feira depois da 8ª de Pentecostes. O prodigioso acontecimento deu mais tarde motivo a que os orvietanos edificassem sua magnífica catedral, na qual se encontra reunido tudo quanto se pode desejar de harmônico, rico, belo e grande na arquitetura, pintura, escultura e obra de mosaico.
Os sagrados corporais manchados com o prodigioso sangue são venerados na mesma catedral, dentro de um precioso tabernáculo. Coração Aberto, ano 1274, Laen, França. O desejo que Jesus sacramentado tem de comunicar-se com as almas ansiosas de recebê-lo é tão grande que, para consegui-lo, obrou estupendas maravilhas, algumas vezes só com a virtude de sua destra onipotente, outras vezes por mediação de santos anjos. São Boaventura, quando jovem estudante, assistia à Santa Missa com extraordinária devoção. Tendo, em certa ocasião, inflamado seu ânimo em desejos de receber a Jesus sacramentado, depois que o celebrante partiu a sagrada hóstia, viu-se descer do altar um anjo, que, tomando um dos fragmentos que estava sobre a patena, o deu a São Boaventura para que comungasse, sendo testemunha deste milagre todos os fiéis presentes. Muitos anos depois, sendo já bispo e cardeal da Santa Igreja, encontrando-se no leito de morte, viu-se impossibilitado de comungar por causa de contínuos vômitos, e suplicou que lhe levassem o Santíssimo Sacramento para que ao menos o pudesse adorar e morrer em sua presença. Seu desejo foi atendido pelos que o assistiam, e o moribundo pediu então que fosse aproximado de seu peito a âmbula contendo as hóstias consagradas. Quando isso foi feito, todos os presentes viram aparecer um anjo que tocou o peito de São Boaventura, abrindo-o, e em seguida tomou uma hóstia na âmbula e a introduziu no coração do santo. A abertura fechou-se imediatamente por si mesma, e o divino Jesus cumulou com inefáveis consolos o seu amado servo Boaventura, que dormiu placidamente o sono dos justos no dia 14 de julho de 1274. Devoção recompensada, ano 1293, Habsburgo, Suíça. Era tradicional e hereditária na casa dos augustos monarcas da Áustria a devoção ao Santíssimo Sacramento desde o início da dinastia dos Habsburgos, que tantos séculos reinaram sobre o Sacro Império. Em fins do século XIII, foi o príncipe Rodolfo de Habsburgo à caça, sua diversão favorita, quando encontrou um pobre sacerdote que, a pé e com um pequeno acompanhamento de fiéis, levava o Santíssimo Sacramento a um moribundo. Levado o príncipe por um sentimento de piedade, disse a si mesmo: miserável de mim, o Rei dos céus e Senhor do universo é levado a pé, e eu, seu escravo e vil criatura, vou comodamente montado a cavalo. No mesmo momento, apeou e ofereceu seu cavalo ao sacerdote. Em seguida, tomou entre as mãos uma vela e, com a cabeça descoberta, acompanhou a Jesus sacramentado. Chegado à casinha do pobre enfermo, posto de joelhos, assistiu à derradeira comunhão do enfermo e depois doou seu cavalo ao sacerdote, considerando-se indigno de utilizar um cavalo sobre o qual o ministro do Senhor havia levado o pão da vida. O sacerdote, comovido ao ver tanta piedade em um príncipe, profetizou-lhe que Deus a premiaria com uma muito assinalada mercê. Com efeito, 9 meses depois, Rodolfo era eleito imperador da Alemanha e rei dos romanos, no meio do entusiasmo de todo o povo e com plena aprovação e confirmação do sumo pontífice Gregório X, que então governava a Igreja. Devoção constante, ano 1300, Cebrero, Espanha. Na diocese de Lugo, na Galícia, vivia a cerca de meia légua de um povoado chamado Cebrero, um morador que tinha tanta devoção ao santo sacrifício da missa, que por nenhuma ocupação, nem por inclemência alguma dos tempos, jamais deixava de ouvi-la com grande proveito de alma. Um dia, teve o bom homem que forcejar muito contra ventos, neve e tempestades, para poder chegar à igreja de Cebrero.
Estava um sacerdote rezando missa, sem imaginar que alguém pudesse, naquele tempo tão tormentoso, subir à igreja. Já havia consagrado a hóstia e o cálice quando o piedoso aldeão chegou, e espantando-se o sacerdote quando o viu, menosprezou interiormente pensando: por que é que vem esse homem, tão cansado e debaixo de tão grande tempestade, só para ver um pouquinho de pão e de vinho? Mas o Senhor, que em todo lugar, por mais escondido que seja, obra suas maravilhas, quis abrir os olhos do seu miserável ministro, que havia duvidado da fé no sacramento, e recompensar com um estupendo milagre a constante devoção do bom aldeão, que veio ouvir a missa com tantos incômodos. E aconteceu que a sagrada hóstia se converteu em carne e o vinho em sangue. Durante muito tempo permaneceu na sua patena a hóstia envolta em carne e o sangue no mesmo cálice em que havia acontecido o milagre, até que, passando a rainha Isabel de Portugal em Romaria Santiago de Compostela e hospedando-se no mosteiro de Sebreiro, quis ver um prodígio tão maravilhoso, e quando o viu, mandou pôr a carne adorável numa redoma e o precioso sangue noutra. Eu, disse o historiador padre Dom Antônio Iepes, ainda que indigno, vi e adorei este sagrado mistério quando passei por aquele lugar e vi as duas âmbulas, e numa estava o sangue, como se acabasse de coalhar, e tão colorido como se fosse de um cordeiro recém-abatido. A carne que se vê por trás do cristal é seca e tem a cor da carne. O cálice em que ocorreu o milagre até hoje se conserva com o sinal do sangue, e todas essas coisas sagradas se levam em procissão no dia de Corpus Christi e nas festas de Nossa Senhora de agosto e de setembro, dias esses em que acode muita gente para se beneficiar das graças e das suas indulgências.